Alô, alô, pessoal, boa noite. Vamos fazer mais uma aulinha de revisão para nossa prova. Ela vai acontecer no próximo sábado e o tema da prova vai ser frente A, ligações químicas, frente B, ligações químicas, onde a gente vai ter ligação iônica, covalente, metálica, geometria das moléculas e polaridade das moléculas, ok? Na frente A, vai ter ali o finalzinho de cálculo estequiométrico falando de rendimento e impurezas, duas questões, uma de cada, e a gente vai para gases, tá? Então o capítulo de gases vai estar lá presente na sua prova também, beleza? Então a ideia de hoje é a gente fazer uma revisãozinha, a gente lembrar alguns tópicos e a gente resolver algumas questões para poder te dar um pouco mais de segurança para essa prova aí do fim da semana, tá bom? Então vamos começar? Então vamos lá. Quando a gente está falando a respeito de ligações químicas, a gente conversou sobre ligação iônica já, tem uma aulinha aí também no canal para você poder assistir, você se lembrar. Eu quero começar então falando sobre as ligações covalentes, que são aquelas que vão acontecer quando as espécies vão compartilhar os elétrons. Júlio, e por que esses elétrons serão compartilhados? Porque as espécies vão apresentar uma alta eletronegatividade, ou seja, uma grande tendência para ganhar elétrons. Tá? E esses elétrons que eles vão precisar compartilhar vai ser exatamente por conta dessa eletronegatividade. Cada um quer ganhar, então eles vão dividir. O detalhe é que eles podem fazer essa divisão igualmente, tá? Porque os dois átomos da minha ligação, eles serão átomos iguais, com a mesma eletronegatividade, então eu terei uma ligação apolar, mas os meus dois átomos, eles podem apresentar-se com eletronegatividades diferentes, e aí um vai apresentar uma tendência maior do que o outro de atrair esses elétrons. No caso aí da figura que vocês estão vendo é o cloro, então aqui a gente vai ter uma ligação polar. Então eu tenho uma formação de polos, eu tenho uma formação aqui de uma carga negativa de um lado e de uma carga positiva do outro. Tá? Então, essa carga, lembrando que a gente discutiu que ela é uma carga aparente, ela não é uma carga real. Tá? E um outro detalhe importante é que a gente dizer se essa ligação ela é polar ou apolar, eu dependo da eletronegatividade do átomo, tá bom? Isso não tem relação quando nós falamos sobre moléculas, tá? Quando a gente está falando na ligação, quando a gente está destacando aqui que é a ligação que é polar ou é apolar, a gente está falando da diferença de eletronegatividade dos átomos, esse delta E. Tá aí. Agora, quando eu falo sobre moléculas, eu preciso analisar cada ligação química. Então, se por exemplo eu tenho a molécula do CO2, molécula que a gente trabalhou bastante aí na aula, eu tenho um carbono como elemento central, eu tenho uma ligação dupla para um O, dupla para outro O, e eu tenho dois vetores, porque essa ligação C dupla O aqui da direita, ela é uma ligação polar. Os dois átomos têm diferença de eletronegatividade, então eu tenho um vetor apontando para o mais eletronegativo. Tenho aqui um outro vetor apontando para o outro oxigênio, que também é eletronegativo, e como esses dois átomos de oxigênio têm a mesma eletronegatividade, eu posso dizer que esses dois vetores eles têm o mesmo módulo, eles têm a mesma direção, mas sentidos opostos, e aí eles vão se equilibrar, me dando aqui então a resultante vetorial igual a zero e, portanto, fazendo com que minha molécula seja uma molécula apolar. Se por acaso essa resultante vetorial ela der uma resultante diferente de zero, a gente vai ter então uma molécula polar. Vamos aqui para a primeira questão para a gente poder ver direitinho isso. Dá uma olhada nessa primeira questão que ele explica isso daqui para mim. Ó. Nós temos as ligações covalentes classificadas em ligações covalentes polares e ligações covalentes apolares. Ok, entendido. Observando a polaridade das ligações e a geometria da molécula, nós podemos classificar se uma molécula vai ser polar ou vai ser apolar. Então veja que são coisas diferentes. Tá? Quero que você se lembre aí, então, o seguinte, meu amigo.
Olha só, combinamos que toda molécula que você determinar como sendo molécula angular ou uma molécula piramidal, necessariamente essas moléculas que têm essas geometrias, angular ou piramidal, serão moléculas polares. Por que razão? Porque não tem como, com essas geometrias, a gente ter uma resultante igual a zero. Então vai ser sempre assim. E aí, quando é que uma molécula vai ser uma molécula angular? Uma molécula será angular quando a gente tiver três átomos, e a gente tiver par de elétrons livres no elemento central. Muito bom. E quando é que ela é piramidal? Piramidal é quando ela tiver quatro átomos, e também tiver par de elétrons livres no elemento central. Bom, todas as outras vão depender. Depender do quê? Dos ligantes do átomo central. Tá? Então, exemplo, se eu pego o CH4, que é o metano, tá? A gente tem aí uma geometria para esse cara com cinco átomos, era tetraédrica. Então eu tenho aqui um carbono fazendo quatro ligações com hidrogênio, e aí, consequentemente, o fato de eu ter os quatro ligantes aqui do carbono eles serem iguais, vamos ter uma resultante vetorial igual a zero. Não tem como dar diferente de zero com esses quatro ligantes aí. Entretanto, se eu tivesse a molécula do CH3Cl, perceba que temos aqui uma diferença que foi eu ter trocado um hidrogênio por um cloro. Aí eu tirei um hidrogênio, se eu comparar com a primeira molécula ali, troquei aqui para um cloro. E exatamente por eu ter um ligante diferente, eu tenho aqui ó, três ligantes iguais, mas eu vou ter do lado de cá, aqui embaixo, um ligante diferente. E isso vai me dar uma resultante diferente de zero, fazendo então com que essa molécula daqui seja apolar e essa molécula seja polar. Vamos resumir? Angular e piramidal, sempre o quê? Polares. Quando eu tiver linear, quando eu tiver ah, quando eu tiver trigonal plana, quando eu tiver tetraédrica, quando eu tiver bipirâmide trigonal, somente será apolar quando os ligantes do elemento central forem iguais. Bom, quatro hidrogênios com um carbono. Tá? Esse aí é um exemplo. Vamos ver aí a questão. Com base nisso, então, assinale a opção que apresenta moléculas exclusivamente apolares. Tá? Então vamos lá dar uma olhadinha. Nós combinamos o seguinte: tem que ser apolar, e na letra A eu identifico aqui, olha, uma espécie que pode surgir dúvida, que é o NO2. Deixa eu destacar de outro jeito. Eu tenho aqui o NO2. Por quê? Porque o NO2 tem três átomos. Tendo três átomos, a gente pode ter uma geometria angular ou uma geometria linear. Tá? Se for angular, ela é polar e eu já elimino isso daí. Ok? Nós temos aqui também o NH3, que tem quatro átomos, que pode ser piramidal ou pode ser trigonal plana. Nós temos quem mais aqui? Nós temos esse sujeito aqui que eu não sei quem é. Vamos ver se a gente consegue resolver ele. Mas vamos avançar. Temos aqui então o seguinte: HCl, eu tenho apenas dois átomos e os ligantes são diferentes. Então, essa daqui é uma molécula polar, ok? Nós temos aqui, já eliminando a letra A, falso letra A. Na letra B de bola, eu tenho o Cl2. O Cl2 ele é uma molécula apolar, então aqui eu tenho apolar para o Cl2. CO2 a gente já conversou, também é apolar. E o NH3 com três átomos, se lembre que o nitrogênio aí vai apresentar um par de elétrons sobrando. Vamos fazer aqui, ó. Eu tenho NH3, NH3. O nitrogênio é o elemento central, está na família 5A. Então eu vou colocar os cinco elétrons dele daquele jeito que a gente aprendeu. 1, 2, 3, 4, volta aqui completando 5. E aí nós teremos uma ligação aqui com H,
aqui na frente, uma ligação com outro H aqui embaixo, uma ligação com H aqui do lado e, finalmente, sobra aqui o nosso par de elétrons livres. Significa que a minha geometria aí com 4 átomos ela é piramidal e a gente combinou que toda molécula piramidal ela é polar. Então, posso afirmar aqui que a letra B de bola é falsa, ok? Já tínhamos combinado que o Cl2 é apolar, por causa da letra B. Já conhecemos o CO2 também apolar. E o CCl4, interessante aqui, ó, CCl4, ele colocou os 4 ligantes do carbono como sendo cloro. Não tem problema que seja o cloro, tá? Não precisam ser 4 hidrogênios. O que precisamos é que todos os 4 ligantes sejam ligantes iguais. Portanto, o CCl4 é apolar, fazendo então com que a resposta correta seja letra C. Então vamos apagar tudo aqui e vamos destacar que a nossa resposta correta é a letra C. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Próxima questão, então, assinale a alternativa que apresenta somente compostos com ligações covalentes normais. Tá? O que significa ser ligações covalentes normais, Júlio? O que não é uma ligação covalente normal? É aquela ligação que a gente chama de coordenada, e que alguns livros chamam de ligação dativa. Tá, e o que significa isso? Significam aquelas ligações que a gente usa o par de elétrons livres para que uma ligação seja feita. Tá? Então, se eu não usar o par de elétrons livres, eu estou falando de uma ligação covalente normal. Aí ela pode ser simples, dupla, tripla. Se eu estiver falando de uma ligação que usa o par de elétrons livres, a gente está falando de uma ligação coordenada ou dativa, simples assim, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui fazendo isso da seguinte forma. Se ele está querendo uma ligação covalente, a proposição que me mostrar uma substância iônica está fora, né? Então, aqui eu tenho NaCl, substância iônica, né? Então, sendo aqui uma substância iônica, eu posso cortar a letra A. Eu tenho, na letra C, o CaCl2, que é uma substância iônica, então, e também o Ki, também é uma substância iônica, duas iônicas, eu já corto ela aí. Eu tenho na letra E o NaF, tá? Que é uma substância iônica, então eu posso cortar toda a letra E. Fico aí agora com duas possibilidades, a possibilidade da letra B de bola e da letra D de dado, e aí a gente vai precisar decidir onde é que a gente tem esse par de elétrons disponível. Tá? Vamos fazer o seguinte, como é que eu faço para identificar quais seriam as espécies que apresentam um par de elétrons disponíveis e que poderíamos utilizá-los? Bom, vamos fazer assim. Ó. Se eu tenho uma espécie que está na família 3A, ele tem 3 elétrons na última camada. Então eu pego aqui uma espécie X e eu coloco aqui os elétrons 1, 2 e 3. Muito bom. Se eu pego uma espécie da família 4A e eu coloco aqui representante é X, eu tenho 1, 2, 3 e 4 e eu passo a ter então 4 elétrons. Muito bom. Na hora em que eu pego espécie da família 5A, 6A e 7A, eu já percebo uma coisa importante. Se eu estou fazendo a distribuição, colocando um elétron em cada lado e depois eu volto completando, isso significa que a partir da família 5A eu já vou ter o par de elétrons livres. Então, se eu tiver alguém da família 5A, 6A ou 7A, eu tenho o par de elétrons livres. Se eu vou utilizar ou não, é outra história. Então, aqui eu tenho X, X e X e vou colocar esses elétrons. Preste atenção agora. Ó, 1, 2, 3, 4, volto completando 5. Na família 6A, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu tenho 2 pares de elétrons livres. E na família 7A, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, eu tenho 3 pares de elétrons disponíveis. Então, perceba que eu vou ter apenas
espécies que estão na família 5, 6 e 7A. Eu tenho aqui H2SO4 e eu tenho HCl. O Cl é da família 7A. Entretanto, o Cl está se ligando com um hidrogênio. Entretanto, o Cl está se ligando só com um hidrogênio. Então, se ele só está fazendo uma ligação com hidrogênio, eu tenho aqui o Cl, eu tenho aqui ó, o Cl com os seus 7 elétrons, eu coloco aqui esses 7 elétrons. Na hora em que aparece um hidrogênio aqui na frente para fazer uma ligação com ele, ele vai usar só um elétron que ele tem. Ele vai usar esse elétron que está aqui. Não vai usar o par de elétrons livres, nenhum deles. Então isso significa que a minha resposta só tem como possibilidade de ser a letra D de dado, porque não vai ter ninguém disponível para fazer a ligação num elemento central usando esse par de elétrons livres, tá? HCl, mas vamos lá, vamos fazer a estrutura aí do H2SO4, o elemento central é o enxofre. O enxofre, então, ele vai apresentar 6 elétrons. E na hora em que você faz essa distribuição, na hora em que você faz essa organização do SO4, você vai identificar que a gente tem como fazer aqui uma ligação do S com o O, por sua vez, com o H, do S com o O, por sua vez, com outro H, porque só assim eu consigo encaixar, né? E aí a gente tem aqui esses dois elétrons e esses dois elétrons. E a gente ainda precisa colocar na conversa dois oxigênios. Dois oxigênios. Na hora em que eu tenho esses dois oxigênios aqui, cada um deles que é dois elétrons, e aqui a gente tem também dois elétrons do enxofre, nós temos aqui uma ligação coordenada, que nesse caso vai ser uma ligação coordenada dupla, ok? Ligação coordenada dupla. Então, olha só que interessante, quando você estava lá olhando no seu livro, a gente tem essa estrutura aqui lá no seu livro, olha, do SO4. Como ele perdeu aqui os dois hidrogênios, a gente está sem esse hidrogênio do lado de cá, ó, tá? A gente está sem esse hidrogênio que fica aqui, ou esse hidrogênio aqui que fica aqui, e entrou no lugar esse Na+ aqui de baixo, né? Esse Na+ aqui e esse Na+ aqui de cima. Então, nesse cenário, a gente tem essa estrutura aí fazendo a ligação dupla, porém utilizando o par de elétrons livres. Então, essa ligação seria uma ligação covalente coordenada ou dativa, então não seria uma ligação covalente normal. Tá tudo bem, pessoal? Entendido até aí? Vou continuar. Essa questão ela é bem interessante também. Nós temos aí o óxido nitroso, um composto também muito comum em prova, fórmula N2O, conhecido como gás hilariante, foram usados como anestésicos e tal, tem historinha, e ele me dá aí a fórmula eletrônica dele, a fórmula que mostra aí os elétrons, a fórmula de Lewis. Ele me pergunta, de acordo com a fórmula apresentada, marque corretamente a opção que descreve corretamente as ligações existentes no N2O. Essa questão é muito interessante, ela é uma questão que até tem aí no seu livro, tá? Então essa questão número 7 aí do seu livro, ó. Então a gente tem essa questão aqui apresentada aí para vocês também do mesmo jeito, tá? Então, veja que o seu livro tem questões muito interessantes. Às vezes nós temos aí algumas questões que não estão ali batendo com o que a gente discutiu em sala, mas aí você me traz e eu resolvo e explico fácil para vocês, principalmente essa semana, tá, pessoal? Então, essa é a última semana aí que antecede a prova, não esquece de fazer isso não. E vamos resolver então. Ele me pede aqui nessa questão quais são as ligações que tem. A gente consegue identificar então claramente que aqui eu tenho três pares de elétrons sendo compartilhados, então isso significa que eu tenho ali uma ligação tripla, né? Nós temos ali uma ligação tripla e é uma ligação covalente que nós estamos compartilhando. Portanto, não pode ser iônica, eu já elimino aqui a letra A, elimino aqui a letra D, né? E ali, aqui do outro lado, eu tenho esse par de elétrons aqui sendo compartilhado, então é uma ligação simples, tá? Então nós temos para isso daí duas ligações covalentes, ok? Duas ligações covalentes, sendo que uma delas é tripla e a outra é simples, mas são duas ligações
covalentes. Preste atenção que no seu material, aqui, olha, ele mostra para vocês essas fórmulas eletrônicas. Nós temos aqui a fórmula do nitrogênio, aqui nós temos uma ligação tripla, né? Você consegue aqui perceber, nós temos aqui então essa fórmula eletrônica aqui, tá? Uma ligação tripla. Opa, foi demais. Nós temos aqui, deixa eu ver se aqui não vai ser a melhor forma de aqui. Então, ok, também não tá bom. Né? Vamos deixar assim mesmo. Bom, e aí se eu abaixar aqui mais um pouquinho, você vai ver que o N2O também faz parte aqui da sua prova lá, naquela questão que a gente tinha resolvido, então você não tem dificuldades. Tá tudo bem? Então, vamos lá, resposta aí, letra B de bola. Vamos para a próxima. Só relembrando vocês nesse outro momento aqui da aula, pessoal, que a gente está falando agora sobre geometria das moléculas e a polaridade das moléculas, tá? Então, olha o que eu tinha destacado para vocês, com três átomos, a gente tem duas possibilidades. Vai depender se a gente vai ter ou não vai ter o par de elétrons disponível, tá? Então, quando não possui par de elétrons disponível, a minha geometria ela é uma geometria linear. No caso com quatro átomos, se ele não possui par de elétrons disponível, a minha geometria ela vai ser trigonal plana, tá? Então, perceba, como a gente tinha conversado, que com uma geometria dita angular e uma geometria dita piramidal, não tem como a resultante vetorial dessas estruturas aí, com um ângulo respectivamente de 104 graus e 107 graus, dar uma resultante igual a zero. Então, consequentemente, a gente vai ter moléculas que são polares, tá? Vamos ver como é que isso daí pode aparecer na sua prova. Temos que o nitrogênio é um elemento químico com o símbolo N, devido à grande variação do número de oxidação, da carga que tem lá, apresenta diferentes formas na natureza, como N2, NH3, H2O e BF3. A geometria dos compostos nitrogenados, ele está sendo específico aí nessa questão, ele está querendo saber dos nitrogenados acima, são respectivamente. O que eu achei interessante nessa questão é que ele me pediu dos compostos nitrogenados e ele colocou ali a geometria de todo mundo, né? Então, achei muito mal feita aí essa questão, porque ele me pede a geometria dos nitrogenados e ele, nas proposições, ele pede as quatro geometrias, né? Tanto dos nitrogenados quanto dos não nitrogenados. Então, essa não é uma questão que foi de vestibular, mas não foi uma questão muito feliz. Como a gente está aqui apenas para praticar, a gente vai utilizar. Tá? N2, geometria linear, eu tenho apenas dois átomos, então dois átomos não tem como não ser uma geometria linear. Também não me ajuda a responder a questão, porque todos aí ele coloca como sendo linear. NH3 é uma molécula com quatro átomos, então pode ser trigonal plana ou pode ser piramidal. E eu já sei que isso daí vai ser piramidal, porque o nitrogênio está na família 5A, tá? Então o NH3 vai ter aqui uma geometria onde o N tem um par de elétrons que não é utilizado e os outros elétrons são utilizados para fazer ligação com hidrogênio e não tem par de elétrons, ou perdão, e tem par de elétrons sobrando lá em cima, tá? Tem par de elétrons sobrando lá em cima, então a minha geometria ela é uma geometria piramidal. Sendo uma geometria piramidal, eu corto aqui letra A, eu corto aqui letra E, tá? Então eu fico aqui com linear e piramidal, tá? Vamos continuar. H2O, geometria H2O, eu tenho como elemento central o oxigênio, que está na família 6A e, portanto, tem 6 elétrons disponíveis. Faz uma ligação com H, uma ligação aqui com outro H, então sobram elétrons, não importa quantos, o que importa que tem, não importa se são dois pares ou três pares ou um par, a minha geometria ela é uma geometria angular. Então até agora eu tenho linear, eu tenho piramidal, eu tenho angular. Por óbvio, vai ser trigonal plana, mas vamos explicar. Eu tenho aqui o BF3, o boro está na família 3A, então eu tenho três elétrons apenas.
Esses 3 elétrons, então, eu farei as ligações assim. Ah, Júlio, porque peraí, vou fazer de outro jeito que um colega seu me fez essa pergunta na aula essa semana, achei bem interessante. Vamos lá, eu tenho aqui o bóron, eu tenho aqui do jeito que eu ensinei, um, 2 e 3 elétrons. Beleza, Júlio, por que você não faz a ligação assim, hidrogênio lá em cima, vou botar aqui mais para baixo. Tenho aqui o BF3, aí eu tenho boro, um, 2, 3 elétrons. Júlio, por que você não faz assim, a ligação desse jeito aqui? Eu falei assim, cara, eu não posso fazer assim, porque aí eu teria um ângulo aqui, olha, entre esses dois átomos de hidrogênio, que seriam muito maiores do que esse daqui. Né? Então, minha geometria ela precisa ser trigonal plana, a gente precisa dividir esse espaço aí entre todos os átomos de hidrogênio, entre todos os pares de elétrons que estão compartilhados. Por essa razão é que eu vou dividir, então, esse par de elétrons formando um ângulo de 120 graus. Tá? Então, eu peguei aquilo dali, os 360 que tem, e dividi assim. E aí a gente passa a ter a geometria denominada de trigonal plana, ok? Muito importante você se lembrar dessas geometrias aí, tá, pessoal? Não abra mão de você saber essas geometrias todas, ok? Dá uma olhada aqui, olha, no seu livro, tem mostrando aqui essas geometrias, olha aqui, ó, do BF3, né? A gente tem aqui a do BF3, né? Aqui a geometria trigonal plana, então, eu tenho aqui, ó, trigonal plana aqui do BF3, tá? Eu tenho uma geometria aqui angular, é uma estrutura como essa daqui, okay? Uma estrutura que tem 3 átomos na sua estrutura, tá bom? E pares de elétrons livres no elemento central, aqui ele está chamando de número de pares de elétrons isolados no átomo central. Então tem um par, né? Nesse momento não vamos nos preocupar quantos pares são, a gente vai se preocupar com o fato de ter um par de elétrons ali que vai mudar a nossa geometria. Okay? Aqui eu tenho minha geometria piramidal, que é quando eu tenho 4 átomos aqui, né? E eu tenho também sobrando aqui um par de elétrons, tá bom? Um par de elétrons, beleza? Ah, então, a geometria aqui a gente vai encontrar, a gente tem aqui diversas questões falando sobre o que a gente discutiu na sala de aula, tá? Então, ah, vamos lá, vamos fazer aqui mais uma questão. Temos aqui nessa questão da SpaceX AMAN, que fala assim, ó, o carvão e os derivados de petróleo são utilizados como combustíveis para gerar energia para os maquinários, etc. E aí, em relação ao gás carbônico, sabemos já muito sobre o gás carbônico, a gente já fez várias vezes a estrutura do gás carbônico. Eu sei que a estrutura aqui do gás carbônico ela é uma molécula de geometria linear, verdadeiro, ela possui geometria angular, sabemos que é falso, tá? E é um composto apolar verdadeiro. Então aqui eu tenho como proposições corretas as proposições 1 e 3, resposta para essa questão, então, letra C. É muito importante que você se atente às substâncias que o seu livro vai citar, que eu cito na aula para vocês, e vocês deixarem aquilo dali guardadinho, porque são exemplos frequentes na prova. A gente não escolhe essas substâncias aleatoriamente, a gente escolhe as substâncias em função da frequência com que aparece lá no seu vestibular. Então, o seu livro para isso daí, você não precisa de uma lista a mais. Olha o seu livro como tá bacana aqui, olha. Eu tenho aqui essa questão que me pede geometrias, eu tenho essa de cá também que me pede as geometrias, eu tenho essa daqui, olha, a questão número 8 que me mostra as geometrias para você poder determinar qual é a que está correta, né? Perceba que, por exemplo, que quando eu falo a respeito da substância 1, né, dessa substância aqui da letra A, essa daqui, ó, eu já sei que é a água, e como eu sei que é a água,
nós estamos falando de uma substância que é angular, e ele está representando aqui como sendo linear. Outra aqui, ó, eu sei que o CO2 é linear, ele está botando aqui como angular, formando um ângulo. Então ele está me pedindo qual é a que tem a forma incorreta de se apresentar. Beleza? Então, o seu livro está muito bacana para você poder estudar isso daí, tá? Vamos para a próxima. Essa daqui é uma questão também bem interessante, porque ele me pede não só a respeito da geometria, mas ele me pede também a respeito da polaridade da molécula, tá? Então nós temos aí várias características que a gente vai ter que analisar. Eu tenho que saber sobre o SO2, sobre o SO3, sobre o H2O, sobre o H2BE, tá? Sobre o H2BE na letra A. Então, aliás, na estrutura daí. Então, é interessante, ao invés de você responder proposição por proposição, você tentar identificar o que é cada uma delas já a partir do enunciado, né? Então, por exemplo, eu já sei que a água ela é uma molécula angular, e ela é uma molécula polar. Então, se por acaso eu encontrar alguém dizendo que a água ela é apolar, eu já corto. Então eu já sei que não vai ser a letra D de dado, né? Na hora que ele me diz que angular e polar, ok, já me ajudou em uma proposição de quatro. Então, H2BE, o berílio está na família 2A, você pode consultar lá na sua tabela periódica, né? Então, ele vai fazer aqui uma ligação com o H de um lado, H do outro. Então, é uma molécula que não tem elétron sobrando, então ela é linear e, consequentemente, apolar. No momento em que a gente tem alguma questão que me diga que o H2BE é angular e polar está fora, tá? Eu vou aceitar que essa molécula aqui ela seja uma molécula linear, é uma molécula linear e apolar, ela vai ser linear e apolar. A água também está ok aqui, nós temos a água ok aqui. Então, eu estou aí entre as dúvidas A e C, a gente precisa estruturar isso daí agora. Tá? Qual é o que é mais fácil aí? Eu acho que o mais fácil é a gente ir para o SO3, SO3. Nós temos o enxofre que está na família 6A. Então, veja bem como é que eu vou fazer essa para vocês de um jeito diferente. Tá? Elemento central, nós temos o S como elemento central, ele encontra-se na família 6A. Se ele está na família 6A, ele tem 6 elétrons. Tá? Esse S aqui ficou horrível. Vou fazer de novo. Ele tem 6 elétrons. E nós teríamos 3 oxigênios que também estão na 6A. Né? 3 oxigênios que também estão na família 6A. Cada oxigênio quer ganhar 2 elétrons. Vou fazer aqui melhor. Cada oxigênio quer ganhar 2 elétrons. O que vai dar um total de 6 elétrons. Então, vamos lá. Vamos aqui. Estou falando do SO3, estou falando do elemento central, que é o enxofre. O elemento central está na família 6A, que significa que ele tem 6 elétrons. Muito bom. Esse enxofre está se ligando a 3 oxigênios, que está na família 6A. Cada oxigênio quer 2 elétrons, totalizando então 6 elétrons. Pergunta: pode sobrar? Tem condição de sobrar elétron? Se o enxofre só tem 6, se o enxofre só tem 6 e os 3 oxigênios vão precisar de 6, não tem como sobrar. Se não tem como sobrar, isso significa que a minha geometria para o SO3, com 4 átomos, veja bem, eu tenho 4 átomos aqui, ela vai ser uma geometria trigonal plana. Ela é uma geometria trigonal plana. E como os 3 ligantes, todos os ligantes do elemento central são iguais, ela vai ser, consequentemente, apolar. E aí lá em cima eu vejo que ele está me dizendo que é piramidal, então está falso, letra A. Em resposta para a minha questão aqui, só sobrou a letra C. Beleza? E de fato o SO2 é assim. Então, aproveitando aí que a gente fez o do SO3, olha o SO2.
O SO2, de novo, S, está na família 6A, ele tem 6 elétrons. No caso do SO2, eu já tenho agora dois oxigênios que também estão na família 6A e que agora querem ganhar 2 elétrons cada um, totalizando 4 elétrons. Turma, olha para isso. Tem 6, eu vou usar 4 para fazer as ligações. Vai sobrar elétron? Vai, Júlio, vai sobrar elétron. Se sobra par de elétrons sem fazer ligação, a minha geometria é uma geometria angular. Beleza? E aí, o que vocês acharam? Muito bem. Próxima questão fala a respeito das ligações metálicas. Ele coloca aí, fazendo a comparação entre essas duas estruturas, tá? Fazendo aqui uma comparação entre duas estruturas moleculares, né? Entre duas estruturas aí ah, que existem, né? E ele pede para você, olhando para elas, que você conclua qual é a característica de uma e qual é a característica da outra. Né? Qual é a característica de uma delas? Bom, a característica da primeira ali, que está na figura número um, ela é uma característica de ter uma coisa chamada de nuvem eletrônica. E essa nuvem eletrônica ela é algo característico de uma substância metálica, que são aqueles elétrons que ficam livres, permitindo que haja a condução de corrente elétrica. Já a figura número 2 fala de uma substância iônica, uma substância onde a gente tem aquilo que nós chamamos um dia de retículo cristalino. Perceba uma coisa aqui muito interessante, que é o seguinte, galera. Tá? Ah, nós temos aqui ó, essa estrutura positiva, ficou muito, muito grande. Nós temos aqui ó, essa estrutura aqui ó, positiva, tá? E nós temos essa estrutura, desculpa, negativa e a estrutura agora positiva. O azulzinho seria o positivo, o vermelhinho seria o negativo. Eles não têm mobilidade. Se eles não têm mobilidade ao longo dessa estrutura, eu posso dizer que não é possível conduzir corrente elétrica do jeito que está. Então, as substâncias iônicas, elas são boas condutoras de corrente elétrica apenas se eu tiver mobilidade dessas cargas que estão aí. E para a gente ter mobilidade dessas cargas numa substância iônica, a gente precisaria estar ou em meio aquoso, tá? Eu joguei isso daí na água, ou fundido, que é quando a gente passa pelo ponto de fusão, e aí eu também teria essas espécies aí liberadas para poder se mobilizar. Então, numa substância metálica, que é a que está lá em cima, a gente vê claramente que há a mobilidade dos elétrons de um lado para o outro, que permite então que a gente tenha essa característica aí. Tá? Então, vamos dar uma olhada na pergunta da questão. Considerando essas informações, é correto afirmar que a figura 2 corresponde a um sólido condutor de corrente elétrica. Assim, ó, sólido não é condutor de corrente elétrica nesse caso. A figura 2. A figura um até seria um sólido condutor de corrente elétrica, que são os metais. Tá? Então aqui a gente tem uma ligação metálica. Uma ligação metálica. A figura um corresponde a um sólido condutor de eletricidade. Verdadeiros metais têm essa característica aí. A figura um corresponde ao material que no estado líquido é isolante elétrico. Bom, os metais eles conduzem também no estado líquido, então falso, a letra C, assim, uma letra A. E a figura 2 corresponde ao material que no estado líquido é isolante, assim, é exatamente a condição que ele pode conduzir corrente elétrica, que é no estado líquido ou fundido. Tudo bem, pessoal? O que acharam? Bem tranquila, né? Eu quero mostrar para vocês aqui uma coisinha no seu livro, né? A gente tem aqui no capítulo de polaridade, mostrando então as moléculas que a gente tem aqui com o caráter polar e o caráter apolar, tá? Então aqui a gente tem essa essa forma aqui de apresentar, né? Então a gente tem aqui, tá? Nós temos aqui a polaridade das moléculas, a resultante vetorial igual ou diferente de zero, né? Temos essa geometria para você poder estudar, então está tudo muito bem explicado aqui para vocês com os vetores, você não vai encontrar dificuldade não, tá pessoal? Então sem preocupações com isso daí, pode usar o seu material, ok?
Temos também boas questões aqui, algumas inclusive a gente fez na aula de hoje, tá? Então, ah, aqui a gente tem a formação, ele mostra aqui um experimento e aí a gente tem a formação aqui de substâncias, e aí ele me pergunta qual é a característica das substâncias formadas e tal. Então, nós temos aí, pessoal, um bom material para você poder treinar. Não se preocupem com questões para esse assunto, tá bom? Percebam que sempre que eu acho que tem necessidade, eu faço para vocês, tá? Bom, nossa aula ficou um pouco longa falando aqui sobre ligações, espero que eu tenha ajudado. Eu vou fazer uma outra falando sobre a frente A, essa foi a frente B de bola, a frente que trata de ligações químicas, tá bom? Então, aguarde aí a próxima aula da outra frente. Beijo.